Boa noite, bom dia, boa tarde pra você, meu amigo, que tá aqui nos acompanhando mais uma vez, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Que semana, senhores. Que semana. É semana de Libertadores e semana de final de Libertadores. Não é nada menos importante do que simplesmente a final. Pra mim, já vou deixar claro aqui pra você que tá nos assistindo antes do Matheus aparecer aqui. Pra mim, a final mais importante da história da Libertadores da América, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, do porquê que eu penso que essa é a final mais importante da história da Libertadores da América. Primeiro vão dar aqui as boas-vindas ao Matheus, que não tá com uma cara muito boa não, hein? Não tá com uma cara muito boa não, hein? Boa tarde, meu amigo Matheus. Salve, Alex. Salve, rapaziada. Todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Final, semana de final, tensa pra caramba. Meu time, pra ajudar, não tá jogando porra nenhuma. Entregou o Campeonato Brasileiro na mão do Flamengo. E as expectativas não podiam ser piores pra mim. Mas, vamos lá. Como qualquer torcedor, temos que acreditar, torcer, empurrar o time. E só vai ser a maior final de todas se o Palmeiras ganhar, né? Se perder, eu quero esquecer que o futebol existe. Que isso, cara, que isso. Hoje a gente tá a caráter aqui, ó. Eu tô com a camisa do Mengão, essa camisa feita em especial pro Mundial de Clubes. E o Matheus também tá com a camisa linda ali, apesar de ser do Palmeiras. Achei linda essa camisa. Essa é qual? Essa é especial também, né, Matheus? Foi uma edição especial pra Avante em algum ano da pandemia aí, não sei se 20, 21, 22, por ali. Não virou de jogo, foi só pra torcedor. Hoje a gente só vai falar de Libertadores, mas antes de começar eu já queria deixar aquele recadinho pra você que tá assistindo a gente. Se você gosta de fazer a sua fezinha, se você gosta de estar sempre ali acompanhando o mercado do futebol na questão das apostas, então se liga de entrar no nosso site, o link tá na descrição desse vídeo aqui, e também no nosso perfil você pode clicar e ir pra lá e conferir todos os mercados, todas as cotações e tudo que o nosso site oferece pra você. Além disso tudo, a gente ainda tem uma equipe maravilhosa que posta lá reportagens, posta lá os palpites de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, não só aqui do futebol brasileiro, como do mundo inteiro. Então você entra lá e fica ligado para essa fezinha da final da Libertadores. Tem algum recado pra galera também aí, Matheus, com relação a Odds Checker? Vamos lá, o site tá de cara nova, entrem lá, confiram. A gente deu uma repaginada por lá, tá um pouco diferente, tá mais fácil para achar as odds, os jogos. Então entra lá, dá uma fuçada no que vocês quiserem apostar, se vocês quiserem seguir os nossos palpites, se vocês quiserem seguir as bobagens que a gente vai falar por aqui, entra lá, faz a aposta direto por lá que você vai encontrar a melhor cotação, a melhor odd na melhor casa de aposta. Antes da gente começar a falar da Libertadores, vamos dar uma pinceladinha rapidinha aqui no Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses estão chateados e com essa cara de gol contra, e com razão, já que, teoricamente, o Palmeiras entregou ali o título do Campeonato Brasileiro na mão do Flamengo e falou, vai lá, comemore seu título, e que agora a gente vai focar só na Libertadores da América. O Flamengo vence o Bragantino por 3-0 em casa, com uma certa autoridade. O primeiro tempo, o Flamengo fez um primeiro tempo ali, foi uma nota 7 ali, vamos dar assim, uma nota 7 pro Flamengo no primeiro tempo, mas o segundo tempo do Flamengo foi absurdo, quando o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique pra jogar. Bruno Henrique gerando muita polêmica, que depois daquilo todo mundo, não era nem pro Bruno Henrique estar em campo, que não sei o que papapá, mas o Bruno Henrique, ele fez total diferença nesse jogo, porque o Flamengo não conseguia puxar a defesa do Bragantino com o Plata jogando muito mal o Plata, mas o Bruno Henrique conseguiu trazer a defesa do Bragantino pra fora, o Flamengo conseguiu se movimentar, e aí abriu o caminho pro 3-0. Já o Palmeiras, lá no Allianz Parque, foi travado pelo Fluminense. Existiu, né, Matheus, aqui no Rio de Janeiro uma história muito forte que o Fluminense ia entregar o jogo, que o Fluminense não ia jogar, que não sei o quê. Eu acho isso uma grande canalice, você falar que o time vai viajar pra jogar e vai entregar o jogo. Thiago Silva, que não jogou, ele é poupado frequentemente, então quando todo mundo começou a falar que o Thiago Silva estava sendo poupado porque o Fluminense ia entregar, na hora eu já falei, não, mas o Thiago Silva tá sendo poupado direto, porque ele já não tem mais idade pra jogar. E aquele outro meia do Fluminense, como é que é o nome dele? O gringo lá que fez um golaço. Não lembra, né? É o quê? Acosta. Que fez o golaço. Não lembra, né? Não lembro. Não, juro, não tava lembrando o nome dele agora. Fez um golaço contra o Flamengo. Ele não foi justamente contra o Flamengo, ele saiu mancando e machucado. Então, achei uma grande canalice. Dito isso, Matheus,
o Palmeiras não conseguiu jogar contra o Fluminense, né? O Fluminense jogou muito bem, inclusive. A torcida do Palmeiras até falou pro Fluminense devolver o que a gente fez em 2010, quando o Fluminense brigou pelo título com o Corinthians e penúltima rodada, a torcida do Palmeiras foi pra Arena Barueri torcer contra o Palmeiras, a favor do Fluminense. Eu lembro dessa. Naquela oportunidade deu certo, o Fluminense ganhou e foi campeão e o Corinthians não. Esse ano, muito torcedor do Palmeiras falou que o Fluminense fazer a mesma coisa, mas esqueceram de avisar os jogadores do Palmeiras, né? O Fluminense não ia lá fazer um gol contra pra gente, não, né? E aí ninguém quis fazer um gol, ninguém tentou, ninguém conseguiu. Pô, já faz 84 anos que o Palmeiras não faz um gol. 5 horas, né? Segundo aí a galera, falou 5 horas, 5 jogos, mais de 5 jogos, então. Mas teve até o Palmeiras é horrível nos pênaltis. Sem fazer gol, a gente não vai ser campeão. Você é um cara, você é um cara que bate nessa tecla sempre, né? Que se for pros pênaltis, você já diz... Empate é do adversário. Quem vai ser o goleiro da final? Vai ser o Carlos Miguel mesmo? Provavelmente o Carlos Miguel. O Everton tá voltando aos treinamentos, mas acho que tá com falta de ritmo de jogo. Mesmo se jogar contra o Grêmio agora, não sei se vai ou não, mas mesmo que jogue, o ritmo tá bem abaixo. Eu acho que se ele voltasse a 1 ou 2 jogos atrás, talvez tivesse discussão. Se ele voltar contra o Grêmio ou se ele nem voltar contra o Grêmio, vai de Carlos Miguel. E tem uma cena bem legal que aconteceu nesse final de jogo do Fluminense e Palmeiras, que foi o Fábio falando com os torcedores: pô, vocês não ganham do Santos, não ganham do Vitória, agora vai brigar comigo, pô. Vocês tinham que ter ganho do Santos, do Vitória. E é isso, é o que a gente... tá certo, tô reclamando com o Fábio por quê? O Fábio não fez uma defesa. Palmeiras não chutou. Graças ao nosso Flaco, né? Que se ele toca aquela bola pro Vitor Roque, eu acho que era caixa. Ali era caixa. Ali eu acho que era caixa. O Flaco toca a bola tantas vezes, poderia ter sido caixa nesses últimos 3, 4 jogos, mas o cara acreditou que ele é o Messi. Fizeram a piada lá que ele foi pra seleção e virou o Messi, ele acreditou, esse foi o problema. O problema é quando a gente acredita que a gente é maior do que a gente é, né? Aí gera essa questão toda. Dito isso, o Palmeiras empatou. Eu acho... Matheus, quero a sua opinião. Já vou perguntar e você já traz a sua opinião com relação a isso. O start dessa tragédia, entre aspas, anunciada do Palmeiras perdendo aí o Brasileirão, foi aquele 0x0 contra o Vitória ou foi a derrota pro Santos? O começo foi a derrota pro Santos, que já foi uma tragédia anunciada quando a gente foi jogar no meio de uma data FIFA com 11 desfalques. O Flamengo também jogou? Também, mas contra o Sport. O lanterna do campeonato, o primeiro time... O último time, o primeiro rebaixado. O Palmeiras também teve um jogo assim na outra data FIFA, com um monte de desfalque contra um time ruim, que foi contra o Juventude. Uhum. Naquela ocasião a gente conseguiu ganhar. Mas contra o Santos, um clássico na Vila, com o Santos brigando para não cair, jogando com 11 desfalques, ali aceitar jogar naquela data foi o começo do problema. Tomar um gol aos 46 do segundo tempo foi o problema vindo de fato. E aí, na rodada seguinte, o Fluminense ajuda a gente, ganha do Flamengo, mas isso foi só depois. E antes disso, a gente não ganhar do Vitória em casa, aí sim, pra mim ali... O empate com o Vitória decretou o fim do campeonato, só que algumas horas depois o Flamengo perdeu pro Fluminense e a gente voltou a ter esperança. Mas aí, a gente não ganhou do Fluminense também, aí agora acabou de vez. A gente até brincou no nosso grupo que a gente tem lá, né? Ninguém quer ser campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrega pro Palmeiras, o Palmeiras entrega pro Flamengo e tal. Mas agora realmente eu acho que ficou né? Agora realmente fica uma situação muito complexa, a situação do Palmeiras, que pega o Grêmio agora fora de casa, o Matheus. O Grêmio não tá numa situação mais tão complexa assim, de desespero para ser rebaixado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Grêmio precisa dessa vitória pra poder acabou, não vamos mais cair, pensar no ano que vem e tal. Vocês acham, como que você acha que vai ser esse jogo? Jogo complexo, jogo difícil? A Abel já deu aquela entrevista falando, perdemos-lo, não perdi sozinho, o time inteiro perdeu, o elenco inteiro perdeu, mas é migué do Abel ou tu acha que ele falou sério e o Palmeiras vai com o time mistão aí contra o Grêmio? Miguel ou não, eu não sei, mas com a palavra que saiu da boca dele eu concordo, perdemos. Eu iria com time misto, reserva, Brasileirão pra mim já era. Vamos torcer pra dia 29 dar tudo certo, descansa todo mundo, não machuca ninguém e vamos rezar, porque se jogar do jeito que tá jogando, só um milagre na causa. Então você acha que o Brasileirão já deu?
Já foi. Pra mim já, tudo bem, não vamos jogar toalha, vim com aquele discursinho agora de temos que lutar até o fim. Tinha que ter lutado há 4 rodadas atrás, né? Quando a gente tinha 3 pontos na frente e desde então a gente não ganhou, a gente ganhou 2 pontos em 12. Não tem mais o que lutar fazendo uma campanha ganhando 2 pontos em 12. Desculpa, pra mim acabou. Se por uma aberração o Flamengo também entrar com o time reserva e tropeçar contra o Galo, eu acho que o time reserva, o misto do Palmeiras, deveria ter condições de ganhar do Grêmio, mesmo fora de casa, para nesse caso, desse tropeço inesperado do Flamengo, o Palmeiras ainda ficar vivo para depois da final. Mas também o Flamengo agora pega o Galo vindo da derrota na final da Sula. A gente não sabe que Galo vai ser esse, um Galo que joga mal e ainda vem desanimado. Eu coloquei aqui na tela pro pessoal que tá acompanhando a gente a tabela do Campeonato Brasileiro como tá. Hoje a gente realmente se importa muito ali com esse topo da tabela. Mas existe um detalhe também, né, Matheus? Pode acontecer do Palmeiras, no final das contas, não ser nem vice-campeão, né? Eu tava vendo essa parada, acho difícil, mas o Cruzeiro hoje tem 68 pontos, o Palmeiras tem 70. Se for mesmo do jeito que o Abel falou na entrevista, o Palmeiras meio que vai largar total, né? Ou não vai largar total, o que tu pensa disso? Mas o Cruzeiro tá ali, esperando alguém rastejar pra poder passar. Eu acho que não é largar total, depois da final, se for campeão, o jogo seguinte vai com o time reserva, aí sim largou. E se não for campeão, nos últimos 2 jogos vai botar o time pra tentar passar a imagem de que o time terminou lutando com garra. E aí pode ser que a gente empate, ganhe os 2 e ainda termine em segundo, mas sinceramente, vice-campeão, terceiro, não vai fazer muda diferença, um pouquinho né? O dinheiro ali, a premiação, mas pro sentimento pro do torcedor, né? Pro tamanho dos gastos que tem Palmeiras e Flamengo, acho que também a diferença de dinheiro entre ser segundo e terceiro não muda muita coisa. Flamengo e Palmeiras hoje, por culpa da organização deles, hoje eles têm que estar sempre brigando ali, porque senão vai ter aquela crítica, aquele julgamento de, pô, Flamengo não tá brigando, Palmeiras não tá brigando. Dito isso, como você já falou, na terça-feira, não, o Flamengo hoje, né? Porque esse programa vai ao ar na terça-feira, então hoje amanhã. Hoje, no caso, temos Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vindo aí dessa que você falou, perdeu mais uma final, perdeu a Libertadores em 2024 pro Botafogo e perde a Sul-Americana pro Lanús. Jogo ruinzinho, finalzinha fraca de se ver também, aquela coisa meio... parecia aquele jogo de final de ano mesmo, que os caras estão ali naquela coisa, toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, mas quando foi pros pênaltis eu acreditei que o Galo conseguiria aí sair dessa com o título, mas acabou que não foi dessa vez, e ainda tivemos uma questão que foi, todo mundo falava, o Hulk vai decidir esse jogo, e o Hulk já abriu a cobrança de pênalti, perdendo o pênalti. E que você achou, só pra gente dar uma passada rapidinha nessa final, Matheus, e que você achou aí Lanús, campeão da Sul-Americana? O jogo foi bem fraco mesmo. Pouquíssimas chances. E em jogo assim, você não pode perder a chance que te aparece, que geralmente vai ser uma, no máximo 2. E o Biel perdeu as 2 que apareceu pro Galo. E ainda perdeu o pênalti dele. Que sequência do garoto Biel. E num jogo assim, isso te custa muito caro. Contra um time argentino que geralmente vem sabendo que é pior, que vai precisar se segurar primeiro para depois tentar fazer um gol. Eles pouco também atacaram, não tiveram nenhuma chance de fazer o gol deles. Para quem acompanha a gente lá no site, viu que o nosso palpite dizia que a gente esperava um jogo de pouquíssimos ou nenhum, como foi, nenhum gol. A gente ainda acreditava um pouquinho mais no Galo, porque a gente achava que a diferença técnica era tão grande que pudesse fazer diferença, mas que por um time argentino, do jeito que é o Lanús vindo jogar, quem acompanha o futebol argentino sabe que o futebol argentino é um futebol de under, tipo, raras são as ocasiões que saem mais de 2, 3 gols por jogo. Os times jogam muito fechados. É só ver também a própria semifinal do Flamengo contra o Racing. Não é. Teve um gol nos 2 jogos somados.
Apesar que E aqui um numa. gol cagado aos 44 do segundo tempo. Tudo bem, Flamengo amassou e saiu um gol, mas foi só um também e foi isso. Então, time argentino, quando é pior, vem assim mesmo. A gente acreditava em pelo menos um 1-0 pro Galo ali. E no tempo normal teve uma bola na trave do Bernard, que poderia ter sido A diferença, né? Poderia ter mudado o jogo ali. E a gente também deixou ali nos nossos palpites dizendo que a gente via grande chance desse jogo acabar 0-0, como acabou. Então quem vem com a gente aí no site pegou essa aí também, que foi uma boa. Inclusive tem um corte do nosso comigo falando que seria... Eu acertei, inclusive, porque eu falo do corte o seguinte... que o Galo ia pra final, ainda tava na semifinal, eu falei, eu quero que o Galo vá pra final contra o Lanús, e aí eu falo, e seria absoluto cinema o Galo ser depenado pelo Lanús. E aconteceu, né? Aconteceu. Teve torcedor xingando o Biel, teve o Lianco querendo bater no torcedor, e teve de tudo ali. Está instaurada a crise no Atlético Mineiro. E um abraço pro Sampaoli, que zica, hein? O Sampaoli, hein? O homem, meu amigo, não ganha título nenhum. O cara é vice. O Sampaoli aqui no Brasil já foi vice do Campeonato Brasileiro em 2019, já foi vice da Copa do Brasil com o Flamengo, e agora vice da Sul-Americana. Pelo amor de Deus, Sampaoli, que fase do Sampaoli, que fase. E Palmeiras e... A gente falando de Flamengo e Atlético Mineiro, a gente falou sobre a final da Sul-Americana, Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. E aí, Matheus, o que você acha desse jogo? Vai depender de muita coisa. Eles vão ser campeão lá na Arena MRV de novo? De novo, né? Nosso salão de festas, será? Cara, eu acho que, assim, sinceramente, torcida do Galo não vai nesse jogo. Esse estádio vai estar vazio. Vai ter o Flamengo um estádio ali meio aquela clima de velório, aquela coisa. Apesar dessa rivalidade que existe entre Flamengo e Atlético Mineiro, essa raiva da torcida do Atlético e essa raiva da torcida do Flamengo. E aí existe essa rivalidade. Mas de qualquer forma eu acho que o Galo vai estar ali naquela preguicinha e tal. Tem um fator que pode mudar esse jogo, que é justamente o que eu falei, que é o Sampaoli, né? O Sampaoli é louco, e pra ele falar, não, hoje a gente tem que ir pra cima, vamos ganhar, vamos pra cima dos caras, pode ser que isso aconteça. Se você acha que, como palmeirense, você acha que existe a possibilidade mesmo do Flamengo, a possibilidade existe, mas você acha que o Flamengo realmente pode ser campeão, o Palmeiras ali perder e tropeçar lá contra o Grêmio? Eu acho que sim. Eu acho que também é muito otimismo da minha parte dizer isso, mas eu acho que o Palmeiras não perde pro Grêmio, independente se entrar com o time reserva ou não. A questão é que com o empate, apesar de vocês não serem campeões matematicamente ganhando, aí, mas 20 gols de saldo a gente não vai tirar. É isso que eu ia falar. Então, mesmo o empate, ainda assim pode dar o título para vocês. Então, assim, é bem difícil no Brasileirão, eu não acho que o Galo vai conseguir fazer muita coisa. Se o Galo conseguir empatar com vocês, eu agradeço muito. E aí a gente torce para ganhar do Grêmio, torce para um milagre depois do dia 29. Mas a expectativa hoje, para esse jogo de amanhã, e para vocês que estão vendo, é hoje. Tomara que eu esteja errado, mas eu não tenho muita perspectiva, não. Acho que vai dar Flamengo. E se o Palmeiras não achar um golzinho, acabou o campeonato. Eu tô muito curioso para ver o que o Filipe Luís vai fazer nessa partida. Porque, assim, sinceramente, eu não iria com a Arrascaeta, eu não iria com o Jorginho, eu não iria com os caras que eu preciso desses caras sábado inteiros. E o time do Atlético Mineiro, justamente por causa dessa rivalidade que existe entre Flamengo e Atlético Mineiro e o momento que o Atlético Mineiro tá, como você falou, no caso do Palmeiras perder a Libertadores no sábado, nos próximos jogos o Palmeiras vai ter que vir com sangue no olho pra mostrar pra torcida que o time tá lutando. E é isso que o Galo vai fazer, ainda mais contra o Flamengo. Então eu acho perigoso demais tu colocar um Arrascaeta pra jogar esse jogo, tu colocar um Jorginho pra jogar esse jogo, o próprio Pulgar. Porque tu toma um cara desse, toma uma cacetada no meio de campo lá, tem um estiramento, quebra um tornozelo, acontece alguma coisa ali, vou bater na madeira aqui, mas acontece alguma coisa com esses caras e tu perde esses caras. E aí, meu amigo, faz o quê? Então, eu não iria com esses craques do Flamengo pra campo. Jorginho e Arrascaeta principalmente. Então, tô muito curioso de ver o que o Filipe Luís vai fazer. Lembrando que no último jogo em que o Flamengo não usou esses caras foi contra o Fluminense. E o Flamengo fez um jogo muito abaixo, absurdamente abaixo.
e o Fluminense poderia ter facilmente vencido ali com mais vantagem. Existe a história do pênalti em cima do Bruno Henrique, do Thiago Silva, que pra mim foi pênalti claro, foi bizarro, mas não muda o fato de que o Flamengo não mereceu vencer o Fluminense. Então, o Flamengo jogou muito mal e a gente tem que ver como que o Felipe Luiz vai levar esse time pra campo aí, como que o Flamengo vai entrar nessa partida. Pode ser que entre lá com um Plata de novo, até mesmo porque pra mim o Plata tem que jogar, porque ele não vai poder jogar a final da Libertadores, então bota o Plata pra jogar, apesar dele tá numa minhaca absurda, mas o Plata vai jogar na Arena Plata, que é a arena dele, ele fez o gol do título da Copa do Brasil, então bota ele pra jogar e vê o que vai acontecer, mas depende muito disso. Apesar de tudo, eu acho mesmo que o Flamengo não vai perder pro Galo. E eu acho que o Palmeiras não perde, mas eu acho que o Grêmio vai arrancar um empatezinho, cara. Eu tô acreditando nisso. E agora bora falar da final da Libertadores. É uma semana muito decisiva, muito tensa, que tá deixando todo mundo nervoso. Inclusive, Matheus vai ser o nosso representante, vai estar em loco assistindo a final da Libertadores. Matheus, não pode jogar toalha, não pode se entregar. Flamengo e Palmeiras vai ser jogão sim. Vai ser uma partida que vai deixar todo mundo nervoso. E teremos uma revanche, né? Teremos uma repetição de novo. Flamengo e Palmeiras fazendo jus aos seus investimentos e fazendo jus ao que todo mundo vem dizendo por aí. Flamengo e Palmeiras vão continuar dominando o futebol brasileiro, sul-americano. Mais uma final entre Flamengo e Palmeiras. E aí, Matheus? Óbvio que seu palpite vai ser Palmeiras, mas não vai ser jogo fácil nem para um lado nem para o outro, né? Não vai. Meu palpite sempre vai ser isso, claro. Até, se eu tivesse certeza que o Flamengo ia ganhar, eu não tava indo pra lá, né? Tô indo pra lá tentar arrancar uma vitória sofrida, mas aí todo torcedor vai ter que falar isso, vai ter que pensar assim. Você também vai falar que o Flamengo vai ganhar, não tem como a gente falar coisa. Por isso que a gente vai começar a falar aqui, quando a gente entrar nos assuntos das apostas, vocês vão ver que não tem nada sobre vitória, porque seria muito... Seria injusto, muito... né? Parcial a análise, então a gente vai entrar só em outros mercados de estatísticos aqui. Jogão, espero que não seja uma revanche, espero que a gente ganhe outro, mas como toda semana de final, como todo jogo grande desse, é a semana inteira nervoso, sem dormir e no meu caso ainda planejando a viagem e arrumando tudo para conseguir acompanhar isso de lá e que dê tudo certo para mim. Infelizmente para você não. Eu, como falei, estou tendo pesadelos frequentes. Nessa última noite eu sonhei, tive um pesadelo de que tinha acabado a luz em todo o estado do Rio de Janeiro e eu não tinha lugar nenhum para assistir o jogo. Inclusive, na porta do Maracanã, estava fechado o Maracanã porque não tinha luz. Olha só que loucura. E esse foi meu pesadelo, eu desesperado, correndo, falando com a minha esposa, meu Deus, e ela calma e eu desesperado. Dito isso, amigos, vem aqui, dá um zoom aqui em mim aqui, ó. Flamengo é campeão brasileiro. Hoje, no caso, que você está assistindo essa live terça-feira, o Flamengo é campeão brasileiro. E no sábado, a gente é campeão da Libertadores. E no domingo, esquece, acabou o Rio de Janeiro. É festa, é faixa de campeão brasileiro de um lado, faixa de campeão da Libertadores do outro. E Flamengo campeão. E eu mandando áudio pro Matheus, vai Matheus e tal. E o Matheus me bloqueando, só me desbloqueando na segunda-feira, porque na terça tem reunião de trabalho. E a gente aqui, ó, vai, não sei o quê. E aquelas coisas todas. Porque eu digo, se o Palmeiras jogar do jeito que tá jogando, meu amigo, contra o Flamengo, vai tomar uma sapatada. Vai tomar. E é isso. Só queria esse desabafo meu aqui agora. Dito isso, meu palpite... Do jeito que a gente gosta. Dito isso, meu palpite, Flamengo 2, Palmeiras 0. Seu palpite, Matheus, pra essa final. Palmeiras 1-0 aos 10 minutos de jogo. De jogo? Flamengo empata. Flamengo empata aos 80. Prorrogação, gol de falta do Andrés, 2-1. Isso, mano? Mesmo roteiro. Que isso, cara? O cara ficou maluco por engol, pô. O cara ficou maluco, pô. Se acontece uma coisa dessa, já pode aqui. Esqueça. Aí quem me bloqueia é você. Não te bloqueio, meu irmão. Eu bloqueio a vida. Eu paro de assistir futebol, nunca mais quero ver. O Flamengo perde uma Libertadores. Desse jeito, com gol de falta do Andrés, esquece. Esquece. Dito isso, corta aí pro Andrés batendo falta no Maracanã. Escorregando. Pode cortar. escorregando. Mas é ligação, isso. O escorregão dele ali. Meu palpite, 2-0 Flamengo. Flamengo
tetracampeão da Libertadores. Palpite do Matheus 1-1 tempo normal, 2-1 na prorrogação. De novo, mas isso não vai acontecer não. Vamos aqui, ó, bater na madeira, porque não vai rolar dessa vez, Matheus. Dessa vez, não vai rolar dessa vez. Seremos campeões. Ó, vamos aqui para os mercados que a gente separou para esse jogo de Flamengo e Palmeiras, tá? Jogo importantíssimo. Inclusive, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que é a final mais importante da história da Libertadores. Vou explicar o porquê e vou pedir a opinião do Matheus. Mas vamos pro primeiro mercado aqui, ó. Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. 2 gols no jogo, mais ou menos. Meu palpite. Tem como eu falar que é isso mesmo? Nem mais nem menos, é isso? Então, é aí que eu ia entrar, é aí que eu ia querer conversar com o pessoal que assiste a gente. Vai lá, então. Quem já entende de aposta já sabe disso. Quem ainda tá entrando nesse mercado é uma boa oportunidade para explicar. Esse mercado, ele é mais comum no que a gente chama de mercado asiático. Então seria mais ou menos do que 2 gols asiáticos. E nesse tipo de mercado, quando você tem exatamente esse número de gols, ou seja, 2, eles reembolsam sua aposta é anulada. Então, tanto no seu palpite de 2-0, quanto no meu palpite, que só conta os 90 minutos. Lógico. Então, no meu palpite 1-1, também seriam 2 gols. Nos nossos 2 palpites, seria reembolso. Seriam exatamente 2 gols no jogo. Irado. Mas, baseado no que foi no Brasileirão, como a gente acha que vai ter exatamente 2, tanto eu como você, eu arriscaria o mais de 2,5, ou mais de 2, justamente pelo que foi no Brasileirão, que teve 5. Apesar de saber que final geralmente não tem tanto gol assim, mas um pouquinho de valor ali. Apesar de eu não acreditar no mais, eu acredito exatamente no 2, tem um pouco de valor nesse mais aí, porque o ataque do Flamengo é muito bom, o ataque do Palmeiras tá numa crise do caramba, mas é bom também. A gente tem faz gol. uma questão que o ataque do Palmeiras é muito... O ataque do Flamengo é muito bom. O ataque do Palmeiras é bom, apesar de estar muito tempo sem fazer gol, mas a gente tem uma questão. A gente não sabe como vai ser a zaga do Flamengo para a final da Libertadores. Então pode acontecer de tudo ali, porque a gente não sabe se vai Danilo e Léo Pereira, se vai Léo Ortiz e Léo Pereira. O Léo Ortiz, inclusive, na minha opinião, já falei isso em off, deveria jogar contra o Atlético Mineiro para pegar ritmo de jogo e a gente vê como ele está. Mas vou junto contigo então também, mais de 2 gols nessa partida aí. Cara, eu tô nervoso. Só de falar desse jogo já tá me dando frio na barriga. E lembrando que o jogo lá de 2021 aconteceu isso, teve exatamente 2 gols. E o jogo do primeiro turno aconteceu isso, 2 gols, foi 2-0 pro Flamengo. Mas teve um pênalti perdido pro Palmeiras, ou seja, a gente esteve mais perto do over também naquela ocasião. E no do Maracanã, agora um mês e pouquinho atrás, foi o 3-2, que foi gol pra caramba. Os jogos recentes, os últimos 6 jogos do Flamengo, tirando esse do Galo, que a gente ainda não sabe como vai ser, os últimos 6 jogos do Flamengo todos passaram de 2 gols. Todos. Eu vejo mais chance disso acontecer, apesar de nós dois acreditar que vai parar no 2 ali. Eu acho que vai. Eu acho que a final é muito difícil, cara. A final é um negócio muito complicado. Mesmo que um time esteja voando e o outro não esteja voando, que não é o caso, pra mim. O Palmeiras tá no momento, uma fase ruim, mas o Palmeiras também é o time que tá voando, só tu olhar a tabela do campeonato. Mas, final as coisas mudam muito. Final é meio que a pegada de um clássico, assim, sacou? Tipo, pô, mesmo que o time esteja muito mal. Vamos pro segundo mercado aqui, que é gols no primeiro tempo. Nessa eu começo falando, Matheus, porque eu acho que gols no primeiro tempo, menos. Diferente da sua opinião, eu acho que é menos. Acho que o primeiro tempo vai terminar empatado em 0-0. Nem Flamengo faz gol, nem Palmeiras faz gol. Óbvio que eu, como torcedor, quero, obviamente, que cabe final de primeiro tempo, Flamengo 2-0, aquelas coisas, todo mundo já tomando cerveja, abrindo loucura. Mas eu acho que não sai gol no primeiro tempo. Acho que Flamengo e Palmeiras terminam os 45 minutos aí do primeiro tempo em 0-0, muito pelo que a gente falou de ser uma final estudada ali, Felipe Luiz vai estudar, Abel vai estudar, mas no segundo tempo os gols vêm. Então acho que é menos. E aí, a tua opinião? O meu palpite também é menos, e
Apesar no meu. Esse palpite aqui vai na mesma linha do primeiro. Seria uma linha asiática que, se a gente tivesse exatamente um gol no primeiro tempo, essa aposta é anulada. Então, no meu cenário de um gol do Palmeiras aos 10 minutos e só no primeiro tempo, seria anulado. Mas eu também vejo, por ser uma final, eu vejo muito mais chance de acabar 0x0, igual você está falando. Com a segurança de que, se alguém conseguir fazer um gol, seja só um dos times e um gol, mantendo no mínimo o reembolso, mas eu também acho que a maior chance é do menos, apesar de que no Maracanã tivemos 4 gols no primeiro tempo. Ah, mas ali eu acho que foi meio atípico, assim. Mas é diferente, né? Foi diferente ali, Cara, eu não vejo os dois... Eu não vejo... Posso estar muito errado, mas eu não vejo nenhum dos dois times se lançando, não. Por ser uma final, não vejo ninguém se lançando, não vejo o Flamengo indo pra cima desesperado e nem o Palmeiras indo pra cima desesperado, até mesmo porque é um jogo só. Então tu não precisa se desesperar porque, tô jogando no Maracanã e o jogo de volta, porque no caso, se fossem 2 jogos, seria isso, né? Porque o Palmeiras fez uma campanha melhor. Então, seria o primeiro jogo no Maracanã e o segundo no Allianz. Se fosse nisso, eu acho que o Flamengo ia mais pra cima, pra tentar ali sair com vantagem, mas como é um jogo só, o primeiro tempo eu acho que vai ser aquela coisa tipo, vamos estudar e vamos ver, e aí no segundo tempo sim, sai gols. Vamos pro terceiro mercado, que é um mercado que eu gosto muito quando eu vou fazer as minhas fezinhas, que é o mercado de escanteios, galera. Aqui, Matheus, eu já vou ousadia, tá? Acho que mais, e mais mesmo, papo de... sei lá, 16 escanteios na partida. Por quê? Vou explicar o porquê. Primeiro tempo, 0x0, já vai ter rolado alguns escanteios ali. No segundo tempo, se Palmeiras estiver vencendo ou Flamengo estiver vencendo, é aquela loucura de escanteio o tempo todo. Um dos times vai botar pressão, vai ligar a pressão para quem joga o falecido Fifinha, liga a pressão, vai para cima dos caras, e é isso. Eu acho que no final de campeonato, fim de jogo, é escanteio toda hora, escanteio um atrás do outro, então acho que vai ser mais de 9,5 escanteios na partida. Não é no primeiro tempo, não é no segundo tempo, é nos 90 minutos, então eu acho que mais do que 9,5. E você, Matheus? Eu vou discordar de você nessa, eu entendo o seu ponto, mas eu também não posso fugir dos números. Eu dei uma olhada em algumas estatísticas antes da gente vir pra cá. Eu vou de menos, porque esse cenário que você tá falando, ele aconteceu em 2021, onde o Palmeiras abriu o placar cedo e o Flamengo pressionou. E naquele jogo, a gente teve 9 escanteios nos 90 minutos. Exatamente 9, que é o limite do under. Teve depois mais 4 escanteios na prorrogação, mas não conta pra aposta se você apostar nesse mercado pré-jogo, porque aí só vai contar dos 90 minutos. Além disso, primeiro turno desse campeonato, 6 escanteios, 6x3. Segundo turno desse campeonato, 9 escanteios de novo, 8x1 pro Palmeiras, que é o cenário que você falou. O Flamengo já tinha aberto 3x1, Palmeiras pressionou e criou um monte de escanteio, só que o Flamengo não criou nenhum. Acabou 8x1 em escanteio pro Palmeiras naquele jogo. E dos... Aí, eu que acompanho mais o Palmeiras, sei, e presta atenção nisso por conta das apostas, sei que o Palmeiras costuma criar muitos escanteios, principalmente no começo dos jogos. Inclusive, para quem quiser tentar, o Palmeiras geralmente tem 1 ou 2 escanteios antes dos 10 minutos, e as odds para isso geralmente são boas. Contra um Flamengo, acho que vai ter 2 escanteios antes dos 10 minutos? Talvez não, mas se for do jogo inteiro, talvez tenha 1 para cada lado, o que já ajuda. Mas nos últimos jogos, o Palmeiras bateu o mais de 9 escanteios, mas em todos eles foram esses jogos que o Palmeiras estava ferrado, precisando ganhar para não deixar o Flamengo escapar, pressionando, cruzando bola na área, chuveirinho, e a bola acaba saindo para escanteio. Eu não acho que esse vai ser o cenário do jogo. Eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vão manter mais a bola no pé. Concordo que se um estiver perdendo, vai ter esse amasso, vai ter mais cenário de escanteio, mas claramente quando eles se enfrentam, esse amasso não cria tantos escanteios no jogo. E os do Flamengo também, os jogos que bateram o over de escanteios recentemente foram os jogos contra times mais fracos, tipo contra o Sport, que além de ser mais fraco, vocês estavam perdendo, contra o Red Bull, esses jogos que vocês tinham que fazer pressão, porque eram a gente melhores, tá jogando em casa. E aí
criaram muitos escanteios, mas, de novo, eu não vejo esse cenário do jogo da final, então pra mim eu acho que o menos de 9 escanteios e meio escanteios faz mais sentido. Vamos ver quem vai acertar essa, hein? Eu acho que é mais, o Matheus acha que é menos. Vamos chamar aqui agora o último mercado de hoje, que é o mercado de cartões, que numa final, geralmente, a coisa esquenta, né? Palmeiras e Flamengo, cartões do jogo, 7.5 cartões na partida inteira. Eu acho que é mais, mas não é muito mais. Só que eu não sei porque eu acho que vai ser mais. Eu acho que a gente vai ter aí uma quantidade razoável de cartões, aí uns 9 cartões na partida, 10 talvez, muito pelo fato de que é uma final e não é um Flamengo e LDU na final, e não é um Palmeiras e Estudiantes na final, é Flamengo e Palmeiras. Então tem a rivalidade, tem a questão do Campeonato Brasileiro, tem toda a questão envolvendo a rivalidade dos times nos últimos anos, e a gente sabe que toda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentam, o jogo é quente. Nem sempre rola cartão pra caramba, mas o jogo é quente. Então eu acho que é mais de 7.5 cartões, muito por ser uma final. E você, Matheus? Aí eu vou discordar de você de novo nos números, pra mim vai dar menos. E por alguns motivos, eu entendo de novo tudo isso que você falou, concordo com esse cenário, mas pra quem tá acostumado a apostar em cartão, sabe que essa linha de 7,5 tá muito alta. Uhum. Geralmente quando você vai apostar em cartão num clássico é 5,5. Num jogo normal é 3,5, 4,5. Num jogo de Premier League às vezes chega a ser 2,5, e lá os juízes seguram o cartão até o fim. Mas além disso, eu trouxe aqui os números dos últimos jogos entre os Palmeiras e Flamengo, a final de 21 e os 2 jogos do Brasileirão desse ano. Os 3 jogos tiveram exatamente 6 cartões amarelos. Somando todos os jogos. Que fica abaixo de 7,5. Não, cada um teve 6. Tá. Então todos eles terminaram abaixo do 7,5. A final de 2021, inclusive, foram 6 jogos no tempo normal e 1 na prorrogação. Então mesmo que da prorrogação contasse, ainda assim terminaria no menos. E além disso, o árbitro da final, que já foi decidida, né? Que a Conmebol indicou o Dario Herrera. Tá? Bom árbitro. Segura. Nem Palmeiras nem Flamengo nunca perderam com ele. Isso é bom, o Flamengo 2 vitórias, né? O Flamengo foram 2 vitórias e um empate, o Palmeiras foram 3 vitórias. E ele é bom árbitro porque ele segura o jogo. Ele é um bom árbitro. Deixa o jogo correr. Ele tem média. Ele apitou 44 jogos na Libertadores, desde que ele começou a apitar Libertadores em 2015. Uhum. Ele tem média de 5 cartões por jogo. Ele é um juiz que dá pouco cartão. Realmente, para 7,5, com essas estatísticas que você trouxe, fica difícil. Fica difícil acreditar no mais, né? Além disso, nesses 44 jogos, ele só deu 15 cartões vermelhos. Isso dá uma média de 1 expulsão a cada 3 jogos. E por que eu tô falando de cartão vermelho? Porque pra quem também tá acostumado a apostar em cartão, sabe que o cartão vermelho conta como 2. Então, se a gente tá falando de 7,5 e a gente tem 5 cartões para cada... Tem 3 cartões pra cada time, que dá 6, e alguém é expulso, vai pra 8. Aí passa. Porque conta como 2. Então, ele também tem uma média baixa de expulsões, mas principalmente uma média baixa de cartões. Eu não acho que ele vai sair soltando a mão numa final, né? Então, acho que, tomando todos os cenários em que Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram e pararam no 6, com o fato de ser um árbitro que dá pouco cartão, pra mim, eu vou no menos nisso aqui. Então é isso, tropa. Cola com a gente, que é isso. É dica, Matheus especialista. Eu tô aqui mais pra apresentar e fazer aquele desenrolar aqui. Mas eu também gosto de fazer minha fezinha. E antes de fazer minha fezinha, o que eu faço sempre? Eu vou lá no site da Oddcheck e confiro que casa que tá pagando mais. Por quê? Já aconteceu comigo, de eu fazer uma fezinha num determinado jogo, meu amigo fazia a mesma fezinha que eu e ele ganhou mais e eu ganhei menos e eu fiquei de boca aberta. Mas hoje em dia com a Oddcheck eu não passo mais por isso. O Matheus também não passa mais por isso. Mas Matheus, eu vou levantar uma pergunta aqui pra tu e eu quero que tu responda. Essa é a final a maior final da história da Libertadores pra você? Da história da Libertadores? Da história da Libertadores. Pera, deixa eu refazer a pergunta. Essa é a maior final da história da Libertadores entre times brasileiros? Aí eu acho que sim. O primeiro argumento para essa resposta dizer sim é: quem ganhar vai virar o maior campeão brasileiro de Libertadores. É o Tetra, né?
já não tem como discutir muito contra isso. Aí, além disso, você soma o fato de que os dois viraram rivais recentemente, porque estão sempre brigando por título, o fato de que em 21 já teve essa final, e o Palmeiras ganhou, um lado quer ficar com 2-0, o outro lado quer a revanche, e são os melhores times do Brasil hoje, tanto que são os dois que estão brigando pelo título brasileiro. Então, E também a gente não sim, teve eu acho que tantas dá finais. time. A gente não teve tantas finais brasileiras tão relevantes assim. A segunda maior a gente pode chamar aí Palmeiras e Santos, porque foi um clássico. Mas a gente teve São Paulo e Atlético Paranaense, né? Que também não. Né? Exato. Então, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, no Brasil sim, mas uma das maiores da história da Libertadores, cara, será? Eu acho que sim, sabia? Uma das eu acho que pode entrar num top 5 aí, mas assim, eu acho muito difícil por como foi você tirar esse fato de a maior final da história ter sido de 2018, Boca e River. Um amigo meu falou que a maior final da história da Libertadores pra ele é Boca e River, que não teve como, não foi nem no país dos caras. Foi uma no loucura. Bernabéu, foi em Madrid. Eu acho difícil tirar. É que eu sou muito clubista, cara. Eu sou muito clubista. Tá envolvendo meu time, meu país contra a Argentina. Pô, aí eu vou falar. A minha maior foi a de 99 contra o Deportivo Cali. Mas eu entendo que. A gente tem que pensar um pouco mais pra mim, a maior final da história da Libertadores foi 2019, Flamengo e River Plate, por tudo que envolveu. Primeira final única, Flamengo 35 anos sem ganhar, um monte de coisa, o menino homem Gabriel Barbosa, então tinha toda ali uma pimentinha. Mas agora, falando sério, essa final Flamengo e Palmeiras, ela vai entrar aí no top 3 aí, cara. Vai entrar aí no top 3. Vai entrar. E eu não quero... Sabe qual é a minha vontade? Sábado, antes do jogo, vou falar aqui pra vocês aqui, talvez gere até um corte. Minha vontade é no sábado, antes do jogo, tomar uns 3 comprimidos de calmante e dormir. Só acordar depois da final. Pegar o celular e olhar o placar. E pronto. Porque, meu amigo, olha... Aí você volta a dormir, né? Não sei se o meu coração... 2-1 do Palmeiras. Não sei como que meu coração tá não, velho. Olha... Eu lembro que na fatídica final do Andreas Pereira entregando a paçoca pro Daverson, eu lembro que eu passei mal, cara. Eu passei mal naquele dia, cara. Porque, tipo, quando o Gabigol empata o jogo, eu falei, vai acontecer de novo. Lá vai, ó. O Flamengo vai virar esse jogo, nós vamos de novo ser campeão da Libertadores de virada, não sei o que, aquela história toda. E Flamengo, passei mal. Quando eu lembro que até hoje, quando o Andreas escorrega, que o Davidson pega a bola e bota na frente, eu virei de costas e desci a escada, né? Que a gente assistiu num lugar que tinha churrasqueira ali e tal, e tinha a escada. Desci a escada, fui lá pra baixo, fiquei de braço cruzado olhando pra baixo, só escutando. E eu escutei aquele silêncio ensurdecedor. E a televisão, do Palmeiras, Davidson. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Mas é isso, futebol, coisas do futebol, por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte. O que eu desejo pra você, Matheus, é uma boa viagem, uma boa estadia. Obrigado. A gastronomia do Peru é maravilhosa. Lá tem várias coisas no cardápio maravilhosas, delícia. Tem lugar pra tu visitar, tem lugar bom, cerveja boa, drink bom. Então te desejo uma boa viagem. Mas, meu amigo, dentro de campo, esquece. A viagem vai ser maravilhosa, mas o Flamengo vai ser campeão. Cravei aqui. 2-0 Mengão. É isso, Matheus. Boa viagem, meu amigo. E eu espero que dê tudo errado dentro de campo pro Palmeiras. O resto da tua viagem vai ser maravilhosa, se Deus quiser. Obrigado. Eu acho que eu posso falar obrigado, né? Mas minha viagem só vai ser perfeita se a hora que você acordar lá, você ver 2-1 Palmeiras e voltar a dormir. Tu não precisa que a viagem seja perfeita, porque você já vai estar com a sua família lá, curtindo tudo. Esquece futebol, cara. Esquece. Pensa no lado bom. Seu amigo tá ficando no Brasil e não vai ter o prazer de fazer uma viagem. Deixa eu ser campeão da Libertadores e você aproveita a sua viagem. Pronto. Acabou. Essa eu vou ter que ser egoísta, Eu quero tudo.
É isso, rapaziadinha. Resenhas e brincadeiras aqui. A gente vai ficando por aqui hoje. Mais uma vez, não esquece de entrar no site da Oddschecker. Tá aqui na descrição desse vídeo, também no nosso perfil. E ainda existe aí para você poder entrar no Instagram na nossa plataforma vizinha também de vídeos curtos. Além do Instagram, tem aquela outra. E todos os lugares a Oddschecker está lá. E no nosso perfil é só você clicar lá que você é direcionado diretamente para o nosso site para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol e fazer a sua fezinha da forma mais segura. Não esquece de jogar sempre com responsabilidade. E você que é menor de idade, não jogue, porque você tem que esperar. Isso é proibido para menor de 18 anos. Então é isso. Matheus, suas últimas palavras aí no programa de hoje. Antes da final da Libertadores. Que loucura. Chegamos, hein, cara? Chegamos de novo. Nem me fala, tá? O nervosismo tá batendo cada vez mais. Mas é isso. Valeu, rapaziada, que acompanhou até aqui. Curte, compartilha, se inscreve, segue a gente. Entra lá no site, confere nosso trabalho, nossos palpites, confere nossas tecnologias ali pra vocês conseguirem fazer as apostas da melhor forma, ganhando mais. Em retorno com as suas apostas, fazendo da forma mais segura possível. E é isso, cola com a gente, tem conteúdo com o Alvin nas nossas redes sociais todo dia, ou quase todo dia. Tem muito palpite diário também lá no nosso site. Vem com a gente que é sucesso. É isso, rapaziadinha. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de deixar o seu like também e de seguir e se inscrever aqui no nosso canal, porque quanto mais gente aqui no nosso canal, mais novidade a gente vai trazer pra vocês, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e pintou o tetra, hein? Abraço, gente. E avante palestra. Valeu, gente. Abraço. Tamo junto.